crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui segue tudo bem, o Caio tá bem, o tio Fábio também, graças a Deus. Espero que a sua família também esteja maravilhosamente bem. Então, pessoal, tô com saudade de vocês. Semana passada vocês estavam aqui com a tia Natália, né? Hoje eu vim matar as saudades de vocês. Agora a gente tá disponibilizando o culto um pouquinho mais cedo para vocês terem mais tempo para assistir e para repetir se quiser, tá bom? Assistam o culto quantas vezes quiser, mas não se esqueçam de prestar atenção, de não ficar mexendo em outra coisa, em telefone, em jogo, nada na hora do culto, tudo bem? Conto com a participação de vocês, tá bom? Vamos falar agora com o Papai do Céu, que tá lá no céu, para ele nos ouvir as nossas orações e nós continuarmos com esse nosso domingo abençoado, que já tá perto de terminar, não é mesmo? Então fechem os olhinhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigada pela nossa noite, pelo nosso dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa vida, pelas vidas das nossas famílias. Te peço que o Senhor continue conosco, nos dê um culto abençoado. Usa, Senhor, a minha boca para falar a Tua palavra e que as crianças, ó Pai, cada coraçãozinho que está assistindo, ó Pai, esteja aberto para ouvir a Tua palavra, ó Pai. Cada mente, cada coração esteja disponível para Te ouvir e para entender aquilo que eu vou passar, ó Pai. Então me usa e usa aqueles que vão ouvir, Senhor. É o que eu tenho a Te pedir e Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, agora vem aquele momento que, como diria Frederico, é muito legal, né? Momento animado, de louvor, de adoração ao Senhor. Então eu te convido a levantar, não é isso? Não é assim que a tia Natália fala? Eu aprendi com ela. Levanta do sofá, levanta da cama, nada de ficar deitado com o celular na mão, nada disso. Pode ficar em pé pra gente louvar o Senhor juntos. Vamos lá? Passarinho, como vai pelos ares a subir? Nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Ó florzinhas, como vão? Suas cores lindas são. Cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Menininha, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Passarinho, como vai pelos ares a subir? Nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Ó florzinhas, como vão? Suas cores lindas são. Cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Menininho, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Passarinho, como vai pelos ares a subir? Nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Ó florzinhas, como vão? Suas cores lindas são. Cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Criancinha, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Deus lhe tem amor. Deus lhe tem amor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios
Salmos, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros então do Velho Testamento a questão. Eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João e os 27 livros então do Novo Testamento a questão. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Voltamos. Então, pessoal, trouxe aqui para vocês alguns meios de transporte que eu quero saber se vocês já utilizaram. Vou começar por esse aqui. Uma bicicleta. Você já usou uma bicicleta? Já andou de bicicleta? Sim ou não? A maioria sim. Uns estão aprendendo com rodinha, sem rodinha. A maioria sim, mas sabe o que é, né? Mesmo que não tenha andado, sabe o que é uma bicicleta. Eu sei andar de bicicleta e gosto muito, é muito legal. Outra coisa que eu trouxe é um carro. Eu acho que de carro todo mundo já andou, né? Mesmo que você, seu pai ou sua mãe não tenham um carro, a gente já andou de carona, não é isso? Já pegou uma carona com alguém, um Uber, não é isso? Então, um carro. Outro é um barco, que é um meio de transporte pela água, né? Muito bem, é um meio de transporte marítimo. E por último, o avião, que ó, pelo ar.
Então, pessoal, deixa eu retornar aqui. Qual desses meios é o mais rápido? O que você tem a me dizer? Tem outros meios que não estão aqui, né, de transporte. Por exemplo, o avião não, a moto, eu não botei aqui, nem o trem. Fala aí, mais outros que vocês estejam pensando. Meios que dê pra gente se transportar. Fala aí, mais algum que vocês estão pensando. Tem a charrete, né, que a gente não utiliza tanto, mas sacrifica tantos boizinhos, né, cavalos, animais, não é legal, né? Mais algum? O ônibus, caminhão, não é isso? Tinha esquecido desses, que a gente usa bastante o ônibus, né? Caminhão, algumas pessoas devem ter andado. Eu acho que eu andei de caminhão uma vez só. Mas os mais utilizados, né, são esses que nós falamos. A moto é bem utilizada, o carro, o ônibus, não é isso? Pois é, por que eu trouxe esses meios de transporte aqui pra vocês? Pra gente ter a noção de que a gente tem que valorizar como é bom a gente ter esses meios de transporte pra gente se locomover, pra gente andar, pra gente fazer as nossas coisas, não é mesmo? Por exemplo, se você vai comprar pão, se você vai na casa na casa do vizinho, vai comprar um pão, é mais rápido de bicicleta, né? Vai só ali na padaria ou vai dar uma voltinha na praça no seu condomínio, é melhor de bicicleta. Mas se você vai lá na casa da sua avó ou algum lugar que é mais longe, já é melhor ir de carro, né? Ou de ônibus, ou de moto. Então, agora se você vai para um lugar muito longe, o melhor é de quê? De avião, não é isso? Se você vai para outro estado. Mas se esse local não tiver um aeroporto próximo, adianta ir de avião? Não muito, né? Se for na beira do mar, por exemplo, muito mais rápido é de quê? De barco ou de navio, não é isso? Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Para mostrar o seguinte, que lá na época de Jesus, principalmente, né, naquela época, depois que Jesus ressuscitou, lembra que a gente, semana passada, a tia Natália falou para vocês do apóstolo Paulo? Pois é, Paulo é de uma época que só tinha esse tipo de meio de transporte. Aliás, tinha esse e tinha o outro meio era montar nos animais, né? Era ir com os animais e aí você tinha que levar alimento para você e para o animal também. Alimento, bebida, né? Por isso que em muitas passagens da Bíblia a gente vê falando, deu alimento pro seu animal. Normalmente eram viagens muito longas. Então hoje a gente vai ficar focado nesse aqui, ó. Nesse tipo de embarcação, nos barcos, tá? Era nesse tipo de meio de transporte, nos barcos. Era esse que era utilizado principalmente na maioria das viagens pelo apóstolo Paulo. Por que a tia tá falando disso? Porque Paulo, gente, ele realizou muitas viagens, muitas mesmo. Eu trouxe aqui um mapa para mostrar para vocês. Claro que daí vocês não vão ver direitinho o mapa, mas não é essa a ideia. Toda essa parte azul aqui, ó, é água, tá bom? E essas partes clarinhas são porções de terra, tá bom? São os continentes e aqui alguns países que Paulo passou. Todas essas bolinhas pretas são os locais por onde Paulo passou. E não necessariamente ele foi uma vez só. Às vezes ele foi na cidade, depois foi numa segunda vez. Veja só quantos lugares Paulo passou viajando. E o que foram essas viagens? Foram viagens a passeio? Não. Foram viagens missionárias para falar da palavra de Deus. Lembra que na semana passada a tia Natália falou para vocês quem era o apóstolo Paulo, explicou para vocês como foi a conversão dele, né? Que ele era um homem que era contra os cristãos e Deus foi lá, né? E transformou a vida dele e começou a usar ele como um missionário. Alguns estudiosos dizem que é capaz dele ter ficado aí uns 10 anos estudando para começar a ser missionário, mas a gente não tem certeza, a Bíblia não fala com certeza desse tempo, tá? Mas nós sabemos que depois que ele se converteu, ele logo se preparou, estudou para poder falar de Jesus. E o que ele fazia nessas viagens? Todas essas bolinhas pretas, todas essas cidades que ele ia, ele pregava a palavra de Deus, tá bom? Então, ó, dê uma olhadinha aqui, de novo, todas essas bolinhas pretas. No final de algumas Bíblias, não sei se na Bíblia do seu pai ou da sua mãe tem, ou da sua avó, ou da sua tia, de quem mora com você, dá uma olhadinha, pede para dar uma olhadinha. Lá no final da Bíblia, às vezes tem uns mapas importantes da Bíblia e vem esse mapa da viagem de Paulo também. Normalmente vem 3 mapas das 3 viagens missionárias de Paulo. Cada mapa, você vê que ele passou por vários lugares. Uma viagem não era só assim, vou em São Paulo e volto, nada disso. Eram viagens que ia para vários lugares. Ele ia para um lugar, depois ia para outro, depois ia para outro, depois voltava naquele. E o que é isso? Eram viagens para falar do amor de Deus.
Que é isso que Deus mandou a gente fazer, não foi? Evangelizar, falar para os nossos amigos, falar para as pessoas do quanto Ele é bom, do que Jesus fez na cruz por nós. Era disso que Paulo falava. Paulo não falava de nada que a gente não conheça. Ele falava exatamente disso. Ele falava que Deus mandou o Filho dele para nos salvar, que foi Jesus, que foi seu Filho único, que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, mas que Ele ressuscitou, que está morando com Deus e que desde então a gente ficou com a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, tá? Era isso que Paulo falava, que é a mesma coisa que a gente tem que falar até hoje. Jesus falou que a gente tem que ir e pregar o evangelho a todas as pessoas, tá bom? Lá em Marcos 16:15 está dizendo que nós temos que ir e anunciar o evangelho a todas as pessoas, ir por todo mundo e evangelizar o evangelho para todas as pessoas. Ou seja, não é só para o meu amigo da direita, o meu amigo da esquerda, não. É para todas as pessoas. É para o meu colega, para a professora, para a tia, para a amiga, para o amigo, para todo mundo. Daquele jeitinho que a gente já falou. Não é sendo chato, mas é mostrar que Deus está no nosso coração. E por que a tia veio falar disso para vocês hoje? Porque, em primeiro lugar, eu esqueci de falar uma coisa. O apóstolo Paulo, a gente fala apóstolo Paulo, aí você pode estar se perguntando, tia Sabrina, mas o apóstolo não eram aqueles 12 que também eram chamados discípulos? Sim, só que apóstolo, gente, significa enviado. E os discípulos, eles eram chamados de discípulos por Jesus, antes de Jesus ressuscitar, morrer e ressuscitar. Depois, eles são chamados por nós de apóstolos. Apóstolo significa enviado. Então, são pessoas que foram enviados por Jesus e que foi o próprio Jesus que escolheu. Isso é muito importante. Não foi qualquer pessoa. Foi o próprio Jesus que escolheu. E assim como ele escolheu aqueles 12, ele escolheu outros também, que a gente acaba não falando tanto, dentre eles Paulo, tá bom? Então Paulo também é um apóstolo enviado, escolhido por Jesus, e por isso é chamado apóstolo Paulo, tá bom? E aí, por que a tia tá falando sobre isso? Porque às vezes a gente tem a mania feia, muito feia, que Jesus inclusive não gosta, de achar que determinada pessoa não merece algumas coisas. Poxa, fulana ganhou aquele presente, ela não merece porque ela não obedece a mãe, porque ela faz pirraça, porque ela faz isso, porque ela faz aquilo. Eu te entendo, eu entendo o seu coração, eu entendo a sua cabeça, tudo que passa aí, eu concordo em você pensar dessa maneira. Mas tem uma coisa, Deus é que decide tudo isso. Vocês viram o que ele fez com Paulo? Vocês imaginam só Paulo? Se ele não tivesse sido salvo por Jesus, ele foi salvo, escolhido, para quê? Para falar de Deus. Poxa, mas Jesus não podia ter escolhido outra pessoa? Podia, mas ele quis escolher Paulo. Ele escolheu várias pessoas, mas também quis escolher Paulo. E é isso que nos importa, é isso que nos interessa. Que ele escolheu uma pessoa toda errada, cheia de pecado, cheia de sujeira, que falava mal dos cristãos, que perseguia, que já assistiu à morte de cristãos. Ele era, na nossa mente, na mente dos discípulos, né, dos apóstolos, eles achavam que Paulo não deveria ser escolhido. Mas ninguém tem esse controle. Quem tem esse controle é Deus. E Jesus, né, através de Jesus, escolheu. Então, a gente não tem nada a falar e a gente precisa entender que às vezes a gente fala, poxa, mas logo fulano, ele não merece, ela não merece. Mas se Jesus tocar no coraçãozinho desse amiguinho, dessa amiguinha, ou do seu primo, da sua prima, aquele que faz um monte de besteira, ele pode trazer a mudança para essa pessoa. Então olha só que legal, você pode ter um colega chato, ou uma colega, alguém assim, que implica, que faz umas coisinhas chatas que não agradam a Deus, mas olha que boa notícia. Se você orar por essa pessoa, se essa pessoa aceitar Jesus, ela conhecer Jesus, Jesus entrar no coração dela, igual entrou no seu coração, essa pessoa pode ser transformada, assim como Paulo foi. Olha que notícia boa. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar por essas pessoas e todas as vezes que a gente tiver a oportunidade, a gente falar de Deus. É assim que a gente tem que fazer. A gente tem que dar o nosso testemunho, né? A gente não pode revidar. Quando acontecer alguma coisa, você vai falar com o seu responsável,
com a sua mãe, ou com seu pai, ou com seu tio, sua tia, quem for responsável por você, que mora na sua casa com você. É para essa pessoa que você vai lá falar. Ou se você estiver na igreja, vai falar com a tia da igreja. Se estiver na escola, vai falar com a tia da escola, vai falar: olha, tá acontecendo uma coisa, esse amiguinho tá fazendo isso, isso e isso comigo. Você não vai fazer a mesma coisa, sabe por quê? Porque o seu coração tem Jesus. E Jesus não fica feliz com essas coisas. Ele fica muito triste. Então a gente tem que fazer com que Jesus fique, alegre, tá bom? E então, do mesmo jeito que Jesus ficou alegre com o que Paulo fez. E eu tenho certeza que a gente aprendeu com essa história. A gente aprendeu que Paulo, apesar de ser pecador, apesar de ter um monte de erros, foi usado por Deus. Olha que maravilha. Olha quantas viagens, quantos lugares Paulo passou e Jesus abençoou ele. De barco, gente. Não foi nem de carro. Ele não foi de avião. Ele não teve um conforto. Ele não tinha internet. Já pensaram nisso? Não tinha geladeira para conservar os alimentos gostosinhos. Nada disso. Eram alimentos naturais, alimentos que podiam se estragar com o passar do tempo. Paulo já naufragou, a navegação dele afundou, foi parar em outro lugar. Várias coisas aconteceram durante essas viagens. Então, é isso que eu quero que vocês vejam, que hoje a gente precisa agradecer a Deus, porque a gente tem uma vida muito melhor, então a gente também tem que orar pelas pessoas para que Deus transforme elas, assim como transformou a vida de Paulo, tá bom? Então agora nós vamos orar pedindo isso para Deus e vamos encerrar o nosso culto de hoje. Vamos lá? Fechem os olhinhos e repitam a oração da tia. Papai do céu, muito obrigado por esse culto que nós prestamos a Ti. Te pedimos que o Senhor entre no nosso coração e nos abençoe, nos ajude a orar pelos nossos amigos e por todos aqueles que precisam do Teu amor. Nos ajuda a não sermos pessoas rancorosas e nem julgadoras, mas que a gente possa orar e falar com o Senhor. É o que eu tenho a te pedir e te agradecer, em nome de Jesus. Amém! Então, pessoal, é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.